Olá, amigos do canal, seja muito bem-vindo, vídeo novo na área, hein? Para você que está me conhecendo agora, sou o Júnior Ascensão e tenho como objetivo compartilhar as escrituras sagradas com você. Se você tinha dificuldade de entender, de compreender as revelações de Cristo através do Evangelho, seus problemas acabaram, porque a ideia do nosso canal é fazer que gere entendimento, clareza de espírito sobre o que a Bíblia Sagrada nos revela sobre a sabedoria de Cristo. Pessoal, hoje o que nós vamos falar é um tema bem interessante. O título dessa mensagem é Como Vencer as Tentações. E isso a gente vai aprender, sabe com quem? O Mestre Jesus. Ele nos mostra claramente uma das formas mais eficazes, mais eficientes de vencer as Escrituras Sagradas está revelado no livro de Mateus, capítulo 4. E para você que está aí pela primeira vez no nosso canal, não esqueça de dar um like para fortalecer o nosso canal aí. Compartilhe com seus amigos que gostam também de aprender sempre novidades a respeito das Escrituras Sagradas. Se inscreve no canal e seja um evangelista nesse dia. Compartilhe com a galera que gosta dessas escrituras. Pessoal, hoje nós vamos falar então de Mateus capítulo 4, versículo do 1 até o versículo 10. Como Jesus venceu as tentações. Bom, a primeira etapa, você vê que após Jesus ele ser batizado por João Batista, que foi primo dele, filha de Ana, ele tinha como propósito preparar o caminho. Isaías, há 400 anos antes, fala que haveria aquele que prepararia o caminho. João Batista, ele batizava. E aí, quando veio Jesus até ele, ele falou assim, eu não sou digno de desatar nem as sandálias do Cristo ali. Ele fala assim, eu que mereceria, eu tinha que ser batizado pelo Senhor, não você por mim. Ele falou assim, ó, João, é necessário que isso aconteça para que se cumpra o que foi dito pelas Escrituras Sagradas, mediante os profetas, que foram homens inspirados por Deus, que falaram a respeito da minha vinda. Aí ele fala, beleza, né? Estou clareando para você usando essa ilustração para ficar mais fácil, e está escrito na Bíblia. E aí, quando ele desce as águas ali, Jesus, e ele sobe ali, aí o que acontece? Desce em forma corpórea de uma pomba o Espírito Santo de Deus, repousa sobre a cabeça do Cristo, ouve-se uma voz do céu dizendo assim, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. O próprio Deus Pai falando para o Deus Filho, que era Jesus Cristo, que acabou de ser batizado nas águas, instalando ali, gerando ali uma nova crença ali, de que nós que professamos a nossa fé em Jesus Cristo, tendo consciência dele, que ele veio para nos salvar, necessitamos sim de passar pela doutrina do batismo, para que morra o velho homem e nasça um novo homem em Cristo Jesus. Após isso acontecer, o que acontece? A Bíblia menciona que o Espírito Santo de Deus, em Mateus capítulo 4, no versículo 1, ele conduz Jesus até o deserto para ficar 40 dias e 40 noites passando ali jejum e oração. E olha que interessante, quando dá o primeiro sinal dele que fala assim, Jesus teve fome. Quando escuta essa palavra assim que Jesus teve fome, a Bíblia menciona que aproxima-se dele o tentador, o diabo, né? Conhecido também como Satanás, e aí ele começa a primeira provação do Cristo, a primeira tentação. O que é tentação? Tentativas para fazer com que o homem se desvie, se corrompa, que gera um pecado na carne. E olha que interessante, ele fala assim, ó, a primeira etapa, eu vou estar lendo aqui só para você ter uma clareza. Jesus, ele percebe que seu inimigo espiritual se aproxima dele, né? E ele vai tentar aonde ele enxerga uma oportunidade, que é que ele teve fome. Então ele fala assim, ó, se você realmente é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. O tentador fala isso para Jesus. Mas Jesus, ele fala uma coisa que é bem interessante, ele menciona ali uma nova revelação para que nós venhamos entender. Ele fala assim, ó, também está escrito assim, ó, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança,
você vai aprendendo através das histórias dos profetas, dos reis, o que eles fizeram para dar certo e o que eles fizeram que deram errado. Através desses ensinamentos, eles são como alimento espiritual que nos fortalece. A gente compreendendo o contexto histórico e os princípios espirituais, as chaves que estão contidas ali dos erros e dos acertos dele, serve para a nossa edificação, o nosso fortalecimento em Deus sobre quais ações devemos tomar para que obtenhamos proezas, resultados em todas as áreas de nossas vidas. Exemplo, no livro de Provérbios tem 31 capítulos. Se fosse contabilizar para um mês, o mês tem de 30 a 31 dias. Se fosse 31 dias, se você ler um capítulo por dia, você tem sabedoria para o mês inteiro. Vários conselhos e enigmas e respostas de Salomão, trazendo clareza sobre o que fazer e como fazer para obter resultados em várias áreas das nossas vidas. Isso é um alimento para a nossa alma, para o nosso entendimento. Entendendo isso, ele fala, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia ela foi escrita por homens, contém 66 livros, e aqueles homens escreveram aquilo inspirados pelo Espírito Santo de Deus para trazer essa transformação, essa revelação, essa intimidade, essa aproximação, essa ligação entre nós, como sendo filhos de Deus, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador. O primeiro estágio ele fala assim, do tipo assim, o alimento da Bíblia, as Escrituras Sagradas é tão importante quanto o alimento físico. Nós temos que nos alimentar para nos fortalecer quando surgir essas tentações para saber o que fazer. Vamos lá, segunda fonte aqui, olha só, a segunda tentação do diabo. Aí ele transporta Jesus para uma outra parte. E ele fala assim, colocou Jesus numa parte mais alta do templo, de uma cidade santa. Se és o Filho de Deus, se joga daqui. Aí ele cita assim Salmo 91 para Jesus, fala assim, uma parte do Salmo, né? Pois está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar. Tipo assim, se você for tropeçar em alguma pedra, eles vão te segurar. É isso que ele diz. Só que daí Jesus ele dá uma resposta para ele, para o diabo. Ele fala assim, mas também está escrito. Olha uma guerra de batalha ali, mas também está escrito. Não ponha, aí ele fala assim, não ponha a prova o Senhor, o teu Deus. Deus, o Jesus Cristo, ele estava ali em Gênesis, quando a Bíblia menciona façamos o homem, façamos no plural, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele estava ali já de forma subjetiva com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é o mistério da Trindade, formando o homem, formando as coisas em Gênesis. Então ali ele já demonstra claramente que ele é um Deus. Quando ele veio ali, Jesus estava 100% homem, mas também 100% numa forma divina. Na terceira tentação, aí ele não para, Satanás ele não para, ele tentou uma, tentou duas, falou, vou tentar de novo, agora ele vai cair. Ele tentou pensando assim, por assim dizer. E assim, o diabo não desistiu e levou ao monte mais alto ali e mostrou todos os reinos. Ele levou Jesus, teleportou, transportou Jesus, deslocou numa parte mais alta rapidamente ali e mostrou todos os reinos, em uma visão. E mostrou o esplendor daqueles reinos ali. E falou assim, tudo isso, olha só que ousadia, tudo isso eu te darei se você se prostrar a mim e me adorar. Satanás, ele queria que Jesus se prostrasse, se reverenciasse a ele e adorasse a ele. Mas olha que Jesus diz a ele, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor, o teu Deus, que ele quer dizer isso para o geral, para todas as pessoas. Jesus já passando esse ensino, adore somente ao Senhor, o teu Deus, e só a ele preste culto, como cultura do Antigo Testamento, trazendo para o Novo Testamento, são cultos de louvor, de adoração, reconhecimento a ele como sendo Deus, Pai, ao Criador. Podemos dizer palavras que engrandeçam ele, como o salmista Davi, você pode aprender isso muito em Salmos, cantar a ele, elogiar a ele
entender essa paternidade espiritual, entendeu? E o que você vê aí? Que nos tempos de hoje, trazendo isso para os tempos de hoje, Satanás e os demônios, eles vão tentar a sua vida. A Bíblia fala credo, Júnior, que você está falando isso? Eu não estou profetizando isso na sua vida, eu estou dizendo uma realidade espiritual, que a Bíblia fala que ele anda ao redor estão os nossos anjos. A Bíblia fala que os anjos do Senhor andam ao redor, próximos da gente, ao redor daqueles, ó a condição, daqueles que o temem, que o reconhecem, que o buscam, que o adorem, que entendem essa paternidade espiritual, que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. E a Bíblia fala que ao derredor, no espaço mais longínquo, ele anda bramando como um leão. Ele dá uma referência que ele está furioso, querendo te consumir, querendo te devorar, querendo te destruir. Fala que o Satanás, ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Entendendo essa realidade espiritual que Paulo ele explana, o apóstolo Paulo explana lá na frente, o que eu entendo? Que você tem que se revestir de toda a armadura de Deus que a Bíblia menciona. A palavra da verdade, o escudo da fé, o capacete da salvação, a couraça da justiça, as sandálias do evangelho da paz, o cinturão da verdade. Quando você vai se alimentando das escrituras sagradas, que ele já deixou uma chave espiritual ali, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, você vai se fortalecendo. O alimento serve para quê? Te deixar forte, te nutrir, ajudar a prolongar os seus dias na terra. Uma pessoa que não se alimenta, ela se torna fraca, ela se torna enferma e ela perece, ela morre. Então, você entendendo essas realidades, ele vai fazer tentativas. No livro de Jó, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, revela-se ali uma identidade do tentador, do diabo, que Jó não teve esse discernimento no começo. Ele não sabia com quem ele estava lutando. Mas Paulo, lá na frente, se você jogar até no Google isso, fala assim, ó, eu não luto como batendo no ar. Ele fala assim, ó, eu sei quem eu estou combatendo. Pois a nossa luta, lá em Efésios, fala assim, não é contra a carne e contra o sangue, não é contra as pessoas, mas contra principados, potestades e dominadores do reino das trevas. Existe uma luta espiritual entre o bem e o mal, onde no livro de Daniel também esclarece isso, quando ele passa por um período de jejum e oração, ao ponto que vem um anjo de Deus falar com ele a respeito daquela luta espiritual e de uma resposta de Deus que ele necessitava. Eu consegui puxar contextos do Antigo e do Novo Testamento, graças a Deus há muito estudo da palavra e trazendo essa revelação, esse entendimento, que tem como você vencer essas tentações, algumas delas com jejum e oração. Porque Jesus mesmo disse, existe casta de demônio que só sai com jejum e oração. Jejum e oração, eu vou falar mais em outros vídeos a respeito disso. Mas até então, continue falando com Deus, pedindo para Ele proteção, libertação, cura, renovo, coisas que você entende que são necessárias em sua vida. Até mesmo sabedoria, pois no livro de Tiago diz que se você pedir sabedoria a Deus, tendo fé, Ele pode te liberar essa sabedoria, desde que você creia. E Ele vai te dar oportunidades e clareza e uma direção sobre o que fazer, como fazer e onde você buscar esses estudos. A dica está aí. Bíblia Sagrada, no mínimo 5 minutos por dia, já vai te fortalecer e se tornar um leão gigante na fé. Pessoal, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e lembre-se de dar um like, fortalece o nosso canal, deixe seu comentário, dê ideias novas aí. Mas sempre eu vou estar postando um vídeo novo para trazer transformação de vida na vida de vocês. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.